Muito obrigado pela sua atenção, pela sua disponibilidade. A senhora é vice-presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Eu quero ouvi-la, doutora. Nós estamos discutindo aqui em Criciúma muito, é uma discussão da hora, é uma pauta do momento, um certo crescimento do número de ocorrências policiais, roubos, furtos, e isso acabou consolidando uma onda de violência que preocupa a cidade. E no bojo dessa discussão entra o instrumento da audiência de custódia, porque muitos que estão envolvidos no processo identificam que uma das causas, ou um dos facilitadores para isso é a audiência de custódia, porque a Polícia Militar prende, entrega na Polícia Civil, a Polícia Civil entrega no Judiciário para fazer a audiência de custódia e o ladrão é solto em seguida, liberado. E isso acontece como rotina. E aí nós temos casos, estávamos ouvindo aqui o comandante da PM, que foi preso nessa madrugada, um homem com pouco mais de 40 anos, preso em flagrante, roubando no imóvel, e tem mais de 35 passagens pela polícia por roubo. Então, esse instrumento da audiência de custódia começa a ser mais questionado, né? Porque pode ser um facilitador, como disse, para a sequência dessas ocorrências. Eu quero ouvi-la sobre isso, o instrumento da audiência de custódia, até que ponto ele pode ser um facilitador na consolidação dessa onda de roubos e assaltos à cidade. Adelor, inicialmente eu queria parabenizar a emissora, vocês aí da região, que estão promovendo essa campanha de segurança, né? Com o intuito de estabelecer a tranquilidade da cidade que vem enfrentando essa onda de criminalidade. Eu digo a você que os magistrados catarinenses compartilham dessa angústia de enfrentar a criminalidade, de trazer essa nossa tranquilidade do dia a dia. Eu preciso primeiramente aqui deixar bem claro de que a função dos magistrados é efetivamente garantir não só a esses suspeitos de crimes, né, mas a todos os cidadãos que sejam julgados de acordo com a lei. Dito isso, eu te digo que a nossa legislação penal, constitucional inclusive, ela define de que há o princípio da presunção de inocência, né? As pessoas inicialmente devem responder ao processo em liberdade. Essa é a regra. A prisão preventiva, ela pode ser decretada em casos específicos e definidos em lei. Uma outra questão importante, Adelor, é definir essa questão de passagens policiais, que é bastante utilizada pela Polícia Militar. Eu até quero deixar consignado aqui os meus cumprimentos ao coronel Mário Luiz Silva, né, comandante do 9º Batalhão, ali da região de Criciúma, que tem feito um excelente trabalho na comunidade. Recentemente até ele comentou e publicou que o número de roubos tem reduzido na região. Então, a Polícia Militar Catarinense é extremamente laborosa, valiosa no seu trabalho. Como o coronel, inclusive, comentou, a atribuição da Polícia Militar é exatamente essa: prender aqueles que cometem a prática de crimes, né? Muitas vezes até investigar, caso realmente se tenha um suspeito com várias passagens policiais, não há necessidade de aguardar que ele cometa um novo crime para prendê-lo. É possível que o delegado represente ao juiz pela sua prisão preventiva, sob esse fundamento, né? Se eles já conhecem essa pessoa, não há necessidade de aguardar que pratique um novo crime para que se solicite a prisão ao judiciário. Quando um cidadão é preso, né? Então, voltando agora aqui à questão da audiência de custódia. Pois não. A audiência de custódia, ela vem prevista em tratados internacionais. Em 2015, passou a ser exigida pelo Conselho Nacional de Justiça, e com o pacote anticrime de 2019, ela vem prevista no Código de Processo Penal de que qualquer pessoa presa deve ser apresentada a um juiz no prazo de 24 horas. Após a apresentação, o juiz ele vai determinar nessa audiência, ele vai avaliar o seguinte: se a prisão foi legal, se ela se garantiu todas as questões exigidas na lei processual penal, se é o caso da prisão ser relaxada, se é o caso de se conceder a liberdade provisória, que é a regra, né, como eu já expliquei antes, ou se é o caso de se converter em prisão preventiva.
A prisão preventiva tem alguns requisitos também previstos em lei. Por exemplo, só é permitida a crimes que a lei máxima for superior a 4 anos. Nisso eu já te digo, furto simples, a lei prevê pena de 1 a 4 anos. Já não cabe a prisão preventiva. Cabe também a prisão preventiva no caso de reincidência. E aqui o conceito de reincidência na legislação processual penal ocorre para os casos em que os réus já estejam condenados criminalmente por uma sentença criminal. Então, quando a gente fala em passagens policiais, muitas vezes essas passagens sequer chegam ao judiciário. Muitas vezes o cidadão é levado à delegacia de polícia e sequer não é instaurado algum procedimento. Pode ser que haja entendimento de algum furto de bagatela, que até eu sei que já foi discutido aqui por vocês, né? O professor Leandro trouxe essa questão de alguns furtos que sequer chegam ao Poder Judiciário. Então, são questões muito específicas, mas eu garanto à sociedade da região sul, à sociedade catarinense, de que os magistrados catarinenses são bem empenhados e compartilham dessa angústia e, obviamente, nos casos legais que é possível a conversão da prisão preventiva, assim será feito. Como em vários casos, né? Nós temos várias prisões em flagrantes em que a prisão é efetivamente convertida em prisão preventiva, porque assim é permitido pela lei para garantir a ordem pública, evitar a reiteração criminosa. Perfeito. Eu poderia, quando a senhora falou na presunção de inocência, que é um ponto básico, né, é fundamental no direito, né, o cidadão tem a presunção de inocência, desde que ele não tenha um histórico de 30, 35 passagens pela polícia por roubo, né? Por exemplo, e aí, questionamento, não quero ter a audácia de influenciar na ação, na forma de fazer dos operadores do Judiciário ou do Ministério Público, mas numa audiência como essa, não seria o caso de o magistrado indagar: o cidadão tem passagens anteriores ou não? Ponto. Segundo, eu vou contar um caso para a senhora. Ontem aqui estava conosco o proprietário de uma empresa de vigilância, o José Altair Bach, da Radar, que presta serviço a uma empresa privada que tem um galpão que foi arrombado recente. Só que o teto do galpão, quando o ladrão estava tentando entrar para fazer o roubo, o teto desabou, o ladrão caiu e teve fraturas, machucou muito. Os vigilantes chegaram, seguraram o ladrão e chamaram a polícia militar para fazer o serviço. A polícia militar chegou, levou e deu encaminhamento ao homem que foi preso em flagrante. Na audiência de custódia, o ladrão disse que o machucado no corpo, a fratura, tinha sido pela polícia, que a polícia tinha agredido ele. E os policiais militares estavam sendo detidos. No momento, foram salvos pelos funcionários da empresa de vigilância que chegaram no momento da audiência e disseram: não, nós estávamos lá, fomos nós que primeiro que neutralizamos o assaltante, o ladrão, e chamamos a polícia militar. E aí os policiais militares escaparam da prisão. Então, as coisas, isso não é uma questão só de ajuste, doutora, para fazer melhor, conduzir, para encaminhar melhor esta situação e evitar facilitações, né, que na prática acaba acontecendo, embora evidentemente não seja esse o objetivo dos operadores do judiciário, mas na prática evitaria essas facilitações para o ladrão? Adelor, compartilho totalmente da tua angústia. Vamos lá. As passagens policiais, aquelas que, na verdade, os antecedentes criminais que realmente importam ao juiz na análise da necessidade da prisão, elas são todas registradas no nosso sistema. Então, nós temos conhecimento a respeito dessas questões, né? Com relação ali à atuação dos policiais militares, inclusive, atualmente, os policiais, eles têm umas câmeras nas fardas que gravam todas essas ocorrências,
principalmente também para protegê-los de possíveis falsas acusações, tal como essa que o senhor está me relatando. Eu não conheço esse caso específico, né? Mas o que acontece numa audiência de custódia? Caso o fato do cidadão afirmar eventualmente um maltrato pelo policial militar, não quer dizer que ele será prontamente liberado. Essa questão envolvendo uma atuação possivelmente inadequada do policial militar será devidamente apurada. Mas não quer dizer que isso vai importar na liberdade daquela pessoa detida. Mas, mas nós estamos tratando como fato, né? Era isso que... Essa é uma situação real, é uma situação de mundo real. Esse fato específico, me desculpa, mas eu não tenho conhecimento. Perfeito. E me causa espanteza, porque não é praxe essa situação que tu me falou de determinar a prisão do policial militar. Até porque é uma situação que deve ser apurada. Ok. Eu repito, esse depoimento foi feito aqui ontem, aqui no Estúdio Som Maior, pelo empresário José Altair Bach, dono da Vigilância Radar, que relatou porque foi uma situação vivenciada pelos seus funcionários vigilantes dessa empresa. E enquanto estamos conversando aqui, eu recebo mensagem da Débora Isidoro Poçamai. Ela diz o seguinte: meu pai em 2011 foi morto por um adolescente com 49 passagens policiais e que estava solto e que foi tentar assaltar o estabelecimento comercial do seu pai, do pai da Débora, e ele acabou sendo morto durante essa operação. Doutora, como é que se pode imaginar um ajuste na lei ou um ajuste de posicionamento para que essas coisas diminuam, pelo menos, doutora? Então, Adelor, até meus sentimentos, né? A Débora, a questão do adolescente é uma questão diferenciada, até de repente mais complexa. Mas, como eu te falei, a segurança pública depende não só do Poder Judiciário, não só da Polícia Militar, depende de vários fatores. Os poderes devem se unir efetivamente para encontrar uma solução efetiva que traga essa segurança, a tranquilidade à sociedade. Nessas questões específicas de passagens policiais, tal como eu te disse antes, caso se tenha notícias, a polícia tem conhecimento de alguém que esteja reiteradamente praticando um crime, ela não precisa esperar que ele cometa um outro crime para pedir a medida que entende adequada para aquele cidadão, né? Até, inclusive, na audiência de custódia, não há apenas o juiz presente. Há o Ministério Público, há o defensor, inclusive o juiz sequer pode decretar a prisão de ofício, que a gente fala, né? Ele depende do requerimento ou do delegado ou do promotor de justiça. Então, realmente, Adelor, é difícil chegar a uma conclusão de qual seria o encaminhamento adequado. Perfeito. É uma questão efetivamente complexa que exige a atuação de todos os atores da sociedade e, mais uma vez, eu parabenizo vocês por trazer à tona esse assunto, essa campanha, trazer esses esclarecimentos à população e alternativas, ações que efetivamente podem ser feitas para trazer essa segurança pública que nós tanto desejamos. Doutora Janiara, muito obrigada pela sua atenção, obrigado pela entrevista, foi um prazer ouvi-la. Muito obrigada, Adelor, um abraço a todos. Janiara Maldaner Corbetta, juíza que atua em vara criminal, comarca de Florianópolis, em São José, e é vice-presidente da Associação dos Magistrados de Santa Catarina.